Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Uma liga de zinco e cobre dissolve-se parcialmente em solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, de acordo com essa reação aqui, ó. Então nós temos a liga de cobre e zinco na presença de ácido, que é o H+, aqui do ácido clorídrico. Ele dissolve o quê? Ele dissolve o zinco e reduz, no caso aqui, o hidrogênio, transformando ele em gás hidrogênio mais cobre metálico, tá vendo? O cobre metálico aqui, pessoal, ele não sofre corrosão no ácido clorídrico, tá certo? Ele não está sofrendo essa corrosão, apenas o zinco, tá certo? No entanto, se a liga de zinco-cobre for colocada em uma solução concentrada de HNO3, ou seja, ácido nítrico, ela será dissolvida completamente, envolvendo a seguinte reação. Então, nós temos exatamente essa reação aqui, tá, pessoal? Nós temos uma liga de zinco e cobre na presença aqui, ó, do ânion nitrato mais, né, o H+ proveniente do ácido nítrico. Ele dissolve tudo. Olha lá, ó. Ele tem aqui, ó, zinco aquoso, cobre aquoso, mais 4NO2, que forma aquele gás, né? Sobe aquele gás marronzinho, tá certo? Mais água, tá certo? Explique por que a liga é dissolvida pelo HNO3, mas não pelo HCl, ou seja, a liga é totalmente dissolvida pelo HNO3, mas ela é parcialmente dissolvida pelo ácido clorídrico. Primeiro, pessoal, se nós olharmos aqui, nós temos todas as semi-reações de redução e os seus potenciais padrão, tá bom? Mas tá vendo que não tendo cloro aqui, por quê? Pessoal, o cloro, ele já se encontra na forma reduzida no ânion cloreto. Então ele não precisa mais ganhar elétrons, ele já se encontra de forma reduzida. Por isso que ele não entra aqui. Então o que nós temos que analisar? Somente o hidrogênio no ácido clorídrico, tá? Não o cloreto. Essas são algumas coisinhas que a gente ganha tempo na hora de raciocinar esse tipo de exercício, tá legal? Então vamos lá, ele quer que explique o porquê. Pessoal, você pode ver que o zinco, ele sofre corrosão, ou seja, oxidação, nas duas reações. Ele vai sofrer oxidação se mergulhar nos dois ácidos. Por quê? Porque ele possui o menor potencial de redução, ou seja, ele tem a maior tendência de perder elétrons, tá certo? O hidrogênio, quando ele sofre redução, é zero. Tá bom? Porque ele é o nosso padrão, ele é o nosso parâmetro, tá certo? Cobre, ele tem um potencial maior do que o do hidrogênio. Agora que tá aqui o porquê que no ácido nítrico todos os metais sofrem, todos os metais aqui, tá? Zinco e cobre, sofrem corrosão, sofrem oxidação, porque ele tem um maior potencial de redução. Então, ele vai ter a maior tendência de ganhar esses elétrons. Porque, ó, nós temos o ânion nitrato mais o ácido, né, propriamente dito, que é o H+, o elétron se transforma em NO2 mais água. Então, o ânion aqui, nesse caso, participa. Se vocês olharem os exercícios anteriores, você vai ver que o ânion não participa muitas vezes aqui. Por quê? Porque ele já se encontra da forma reduzida e o potencial de redução dele já foi atingido, ele não tem mais para ganhar elétrons, enquanto o ânion nitrato ele precisa ganhar, tá certo? Então como que a gente explicaria aqui, tá? Eu fiz uma explicação bem generalizada, agora a gente vai ter que colocar em palavras. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos escrever, ó. A gente pode escrever, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O HCl, né, que é o H mais o Cl menos, então, ó, só para a gente ter uma noção, vou colocar aqui em cima, tá? Essa é a ionização do ácido clorídrico. Certo? Então, a ionização dele, né?
o ácido dissolve somente o zinco. O cobre, a gente pode ver que aqui nessa reação ele se mantém metálico, tá? Dissolve somente o zinco, né? Pois o potencial de redução do H+, é maior do que o do zinco. Justamente foi aquilo que eu falei. Por isso que o zinco sofre corrosão. Enquanto o cobre se mantém metálico, tá? Ou seja, na forma reduzida, se mantém na forma reduzida. Tá legal? Então, isso é o que acontece no ácido clorídrico. O hidrogênio, aqui o H+, ele pega apenas os elétrons do zinco, tá certo? E o que acontece? Agora a gente tem que explicar aqui por que acontece a dissolução de tudo, ou seja, dissolve, corrói a liga inteira no ácido nítrico. Porque o nitrato possui um maior potencial de redução. Então a gente pode pensar mais ou menos assim também, ó. No ácido nítrico, o hidrogênio oxida o zinco, enquanto o nitrato oxida o cobre, tá? Mais ou menos isso. Então a gente pode analisar, porque quando sofre ionização, nós temos isso daqui, não temos, ó, HNO3. Quando ele sofre a ionização, ele vai sofrer a ionização em H+, mais NO3-, tá certo? O hidrogênio H+, corrói, dissolve o zinco, mesma coisa que no ácido clorídrico, porque o H+ é o mesmo, e o nitrato corrói o cobre, porque ele possui o potencial de redução maior. Então tem tendência de ganhar, tá certo? Então, só para a gente continuar aqui, a gente pode colocar aqui, ó, o HNO3 dissolverá Nossa, esse daqui tá feio, hein? Vamos lá, calma aí. Dissolverá. Ficou melhor. Os dois metais, que são zinco e cobre. Pois o potencial de redução do NO3 é maior que os dois metais. Tá certo? É maior que o zinco e o cobre. Tá legal? Então, essa é a definição. Vocês podem ver que eu falo, repito, você vê que eu tô voltando o tempo todo aqui para quê? Para que a gente entenda e fixe esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Tá vendo que a gente não precisou de fazer nenhuma equação, a equação já foi fornecida e a gente fez o quê? A referência entre a equação e a tabela. Tá legal? Então, sem mais delongas, pessoal, se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial de redução ou hashtag exatamente para engajar o vídeo. Tá com dúvida? Coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. E tem que agradecer imensamente quem tá tirando a dúvida da galera, pessoal. Muito obrigado. Tá tendo tanto comentário que eu tô com pouco tempo para responder, mas eu tô respondendo conforme vai me dando um tempo aqui, tá certo? E eu convido você a ser membro, porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos e, além disso, vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tá certo, pessoal? Agradecer também toda a curtida, todo o compartilhamento, todo o comentário.
Toda dúvida também é muito importante isso. Se vocês quiserem que eu grave outro tipo de exercício também, coloca aí nos comentários que é importante. Exercício novo, aula, react de alguma coisa, curiosidade, seja o que for aqui no mundo da ciência e da química, coloca aí que eu verifico a viabilidade para começar a gravar para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!